Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que haverá resposta, grandes respostas. Como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus, cumpra a tua palavra na nossa vida, na nossa família. Oramos pela salvação de todos da nossa casa, oramos pela transformação, oramos pela mudança, oramos para que a vida do Senhor se manifeste dentro do nosso lar. Nós chamamos a glória de Deus, chamamos a presença de Jesus Cristo. Vem sobre nós, Senhor. Toca-nos com o teu poder, toca-nos com a tua graça, Senhor, no nome de Jesus Cristo. E livra do mal, Pai. Livra todos da nossa casa. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. Proteja nossos filhos da maldade, do engano, da contrariedade. E que toda arma forjada contra essa pessoa, contra a sua casa, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por portas abertas, oramos para que o Senhor abra caminhos, oramos para que vitórias sejam liberadas e que o Senhor traga resposta, traga certeza, mostre o caminho para essa pessoa e para a sua casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Toque-os com teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Invocamos o nome de Jesus nessa noite e pedimos, Pai, cobre-nos com o teu sangue, todos da nossa casa. Cobre-nos com o teu sangue e dá-nos também, Senhor, da tua sabedoria, dá-nos visão, dá-nos direção, guia os nossos passos, Pai, e também as decisões que precisamos tomar, que sejam dirigidas pelo Senhor, que sejam guiadas pelo Senhor, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Estamos orando aqui em cima de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Por uma semana estaremos orando, pedindo respostas ao Senhor, grandes respostas, e cremos. Amém? Hoje pela manhã, na oração da manhã, o Senhor me deu uma visão onde eu vi como se caminhos estivessem sendo abertos, como se um lugar estivesse sendo desbravado. E eu creio, Deus está abrindo caminhos aqui. Você crê nisso? Declare aqui nos comentários, eu creio que grandes respostas estão chegando, em nome de Jesus. E Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você, mas antes eu queria testemunhar um milagre de Deus. Nós tivemos no último final de semana a Escola de Profetas e eu fiquei impressionado com a quantidade de esposas que vieram me testemunhar junto com seus maridos, a conversão do marido, sabe? A transformação que houve dentro do lar. Eu fiquei feliz, fiquei alegre, porque eu vi que através de uma sementinha a casa inteira se rendeu a Jesus Cristo. Eu vi uma família inteira, o pai, a mãe, os filhos, todos tiveram uma experiência com Deus. A mulher começou a escutar a oração e daqui a pouco Deus tocou na vida do marido, tocou na vida dos filhos, toda a casa conheceu a Cristo. Existe uma diferença muito grande, gente. Grave isso que eu vou lhe falar. De uma casa que serve a Cristo verdadeiramente e uma casa que ainda não teve uma experiência com Deus. Quando uma família tem uma experiência com Deus genuína, nunca mais essa família ela será a mesma. Deus transforma. Deus muda. É impressionante, Por isso, eu quero convidar você a continuar firme nas orações, mesmo que você muitas vezes se sinta sozinho ou sozinha na oração, porque a tua família não te acompanha. Creia, Deus vai fazer uma grande obra. A promessa é, será salvo tu e toda a tua casa. E eu quero também que você guarde essa palavra no coração. Se você entrar firme aqui nesse propósito, crendo que Deus vai te responder,
crendo que Deus, não é o homem, Deus vai te responder. Em nome de Jesus Cristo, vamos crer que as respostas chegarão, que Jeremias 33:3 irá se cumprir na tua vida e na tua família. Você crê nisso? Em nome de Jesus, grandes respostas chegarão a todos nós, assim nós cremos. Deixa eu compartilhar uma palavra com você. Gênesis capítulo 14, do verso 14 ao 16, diz assim: Quando Abrão soube que seu parente havia sido levado cativo, reuniu seus 318 servos, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Ele e os seus servos os atacaram de noite e os perseguiram até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os seus bens, incluindo Ló, seu parente e seus pertences, bem como as mulheres e as demais pessoas. A palavra de hoje é: quando o Altíssimo caminha contigo. É impressionante o que acontece quando o Altíssimo caminha contigo. Ló foi levado cativo por alguns reis e um grande exército. Abraão soube da notícia que haviam levado cativo Ló, haviam sequestrado Ló e a família dele. Ele pegou 318 servos e foi contra esse exército de reis. E não eram poucos homens, eram muitos homens. Só para você ter uma ideia, vamos supor que cada exército tivesse 5.000 soldados. E juntos dava cerca de 20.000 homens, eram 4 reis. Eu entendo que 318 para 20.000 homens era uma distância exorbitante de um exército para o outro. No entanto, Abraão estava com a mão de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia diz que Abraão foi contra esses reis, foi contra esse exército e prevaleceu. Recuperou Ló, recuperou os bens de Ló e teve uma grande vitória. Aí você pergunta, mas essa foi uma vitória extraordinária? Foi. Foi uma vitória descomunal. Foi tremendo, foi maravilhoso, porque Deus estava com Abraão. Quando Deus está com uma pessoa, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o laço, por maior que seja a afronta, a presença de Deus fortalece. A presença de Deus torna aquele homem capaz de romper um exército. Esses exércitos tinham espadas, soldados, força, mas Abrão, mesmo sendo um homem idoso, ele andava com o Altíssimo. O que acontece com alguém que anda com o Altíssimo? Senão vitória, triunfo, conquista. E foi o que aconteceu com Abraão. Deus não o desamparou. Quando a presença de Deus está com alguém, é por isso que nós cremos que nós não estamos apenas aqui pedindo em oração, nós estamos buscando a presença de Deus. Deus está te fortalecendo. E eu estou falando com pessoas que têm grandes desafios pela frente. Estou falando com pessoas que querem montar o seu próprio negócio, que querem escrever o seu livro. Estou falando com pessoas que querem abrir seu consultório. Estou falando com pessoas que querem fazer a faculdade. Estou falando com pessoas que querem vencer os problemas no casamento, na família, ao redor. E eu quero dizer a você, Deus te surpreenderá. Deus te surpreenderá e Deus fará coisas grandes, Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. Abraão derrotou os 4 reis, destruiu-os e recuperou os bens e parentes que eles haviam levado prisioneiros. Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça. Quando você anda com Deus, Ele te ajuda a recuperar. Até aquilo que humanamente já está perdido. Até aquilo que você achava, sabe, eu não tenho mais como recuperar meu casamento, eu não tenho mais como recuperar os meus negócios, eu não tenho mais como recuperar o meu filho, ele está perdido nos vícios. Eu venho aqui lhe dizer em nome de Jesus, se você andar com Deus, como Abraão andou com Deus, você vai recuperar tudo aquilo que o diabo roubou de vocês.
Eu vim aqui com essa palavra profética forte, essa palavra do alto, para liberar sobre a tua vida tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado injustamente de você. Você vai conseguir recuperar totalmente no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a sua vida, ninguém te derrotará, porque o Altíssimo está contigo. A presença do Altíssimo está contigo. Em Gênesis capítulo 14, Melquisedeque foi quem revelou que Deus estava com Abraão. Melquisedeque disse: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. É Deus que entrega nas tuas mãos aquilo que está contra você. É Deus que entrega, é Deus que faz justiça. É Deus que vai trabalhar em teu favor. É Deus que vai trazer para a tua vida aquilo que está combatendo contra você. Abraão não venceu porque era forte, ágil ou tinha um grande exército. Ele derrotou os 4 reis ímpios porque o Altíssimo estava com ele. Se você está enfrentando uma batalha hoje que você acredita ser impossível de vencer, eu vim aqui para dizer para você que se o Altíssimo estiver na sua vida, você vai surpreender a tudo e a todos. Não será a sua mão que conquistará a vitória, será a mão do Altíssimo agindo através de você. Eu quero declarar em nome de Jesus, você pode ter uma pilha de boletos para pagar, você pode ter uma folha enorme de funcionário e não saber como que você vai fechar o mês. Eu venho lhe dizer, entrega a tua vida ao Senhor, confia no Senhor, te rende ao Senhor, caminha pela palavra de Deus, caminha se colocando diante de Deus e Deus vai te dar a vitória. Eu creio num Cristo de milagres, que nada é impossível para Ele e que Ele pode mudar histórias. As pessoas a todo momento chegam a mim com pedidos de oração que são impossíveis aos olhos humanos, mas eu tenho visto milagres. Eu tenho visto o sobrenatural de Deus. Eu tenho visto bebês nascendo, ou seja, mulheres que não podiam engravidar e que o Senhor tem operado um grande milagre. O Senhor tem manifestado a sua glória. Cristo é vivo, Jesus está vivo. Eu quero dizer para você, se você colocar a sua fé em Jesus, eu nunca pedi para você colocar a fé em mim, mas coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé na palavra de Deus e coloque fé nessa palavra profética. Coloque fé que o Altíssimo está contigo. E se o Altíssimo está contigo, romperás. Deus te dará a vitória. Quando as pessoas o virem caminhando, elas podem até pensar, ele está sozinho, ela está sozinho. Mas você sabe muito bem que o Altíssimo caminha com você. O Altíssimo está presente. Eles podem não vê-lo, mas o Altíssimo está acompanhando você. O Altíssimo está em cada um dos detalhes da sua vida. E Ele está na vida daqueles que servem a Jesus Cristo. Portanto, não temo inimigo nem as circunstâncias, porque o Altíssimo, o mais forte, está com você. Não tenha medo. Eu vim aqui declarar em nome de Jesus. Você vai romper, vai bater essa meta, vai ganhar a tua família para Cristo. Você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida em nome de Jesus. Por isso, por que você teme se o Altíssimo está contigo? Por que você anda inseguro? Por que você acha que não vai dar conta? Quantos de vocês aqui estão aqui nessa live que talvez achem que não vão dar conta da grande responsabilidade que tem? Eu venho aqui lhe dizer, se o Altíssimo está contigo, Ele vai te capacitar, Ele vai adestrar os teus dedos para a batalha, Ele vai estar contigo e você vai romper. Você vai ter sucesso onde outros falharam. Talvez você diga, olha, me entregaram uma bomba na minha mão. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, acho que isso veio para minha mão só para me envergonhar. E eu vim aqui dizer para você, você não será envergonhado. O Deus Altíssimo lutará por você, Ele estará com você no campo de batalha, Ele estará à sua frente e você vai romper e nada vai impedir o agir de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Eu já vi muitos milagres na minha vida, eu já vi Deus fazendo coisas estupendas.
Eu já vi o extraordinário de Deus. Não há impossível. Quando a presença de Deus está na vida de uma pessoa, ela rompe, ela avança. Eu quero declarar, todos aqueles que estão com a presença do Altíssimo vão romper, vão avançar, vão conquistar, vão chegar a lugares altos por causa da presença do Altíssimo. Não é porque você é bom, não é porque você é capaz, não é porque você é ágil, é por causa da presença. A presença do Altíssimo te envolverá. A presença do Altíssimo encherá a tua vida e você viverá os milagres de Deus. Quando o menor caminha com o mais alto, que é o Senhor, não há nada que fique no seu caminho. No nome de Jesus, essa crise você vai vencer. Essa afronta você vai vencer. Essa injustiça você vai vencer. E ainda que o inimigo tenha tomado conta de pessoas próximas de você, você vai recuperar tudo, assim como Abraão recuperou Ló e recuperou todos os bens também de Ló. Deus vai trazer uma restituição na tua vida. É só você caminhar com o Altíssimo. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Declare: o Altíssimo está na minha vida. Glória ao nome de Jesus. O Altíssimo está na minha vida. Aleluia, aleluia. O Altíssimo está na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? Aleluia. Olha, eu vou dizer para você, a fé está vibrando aqui. A fé está vibrando, coloque a sua fé em Jesus Cristo, veremos milagres e essa semana teremos grandes respostas. Escreve aqui nos comentários, essa semana teremos grandes respostas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, quero também convidar você, quarta-feira agora, às 6 horas da manhã, eu vou lançar a Escola de Profetas de janeiro. Em janeiro nós vamos ter uma Escola de Profetas e o foco dessa Escola de Profetas é ensinar as pessoas a tomar decisões certas, dirigidos por Deus, para que o ano delas seja um ano diferente. Amém? Também faremos dentro dessa escola muitas declarações para o ano de 2026. Por isso eu convido você agora, quarta-feira, às 6 horas da manhã, e você sabe, muitas vezes eu abro as vagas e, esses dias eu abri as vagas de uma escola, até o meio-dia estavam todas fechadas. A última demorou 24 horas para fechar. Então, eu convido você a estar junto conosco. Quarta-feira, nós estaremos abrindo a oportunidade para você estar na escola junto com a gente. E se você ainda não conhece meus livros, esses aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. São incríveis, vão ajudar você no seu dia a dia, mas lembre-se de uma coisa, sempre comece com a Bíblia e depois pegue os devocionais. Sempre comece pela Bíblia e depois você pega os devocionais. Os dois juntos dá mais 700 orações. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Também tem o Café com Jesus Kids, que se transformou em algo viral, para a glória de Deus, as crianças estão amando. Você pode adquirir também lá no meu site, ok? Quero pedir a cada pessoa que está entrando, deixa a tua curtida, compartilha com pelo menos 10 pessoas, amém? Compartilha essa oração com pelo menos 10 pessoas. E eu quero declarar agora o Salmo 91, tá bom? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Escreve aqui nos comentários: o Altíssimo está comigo. Glória a Deus. O Altíssimo está comigo. O medo vai embora. A aflição vai embora. E olha só, eu quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas essa oração agora. Amém? Você pode fazer isso? Semeie na vida de alguém. Não podemos ser egoístas de querer só para nós a bênção. Vamos compartilhar. Manda aí para amigos, para parentes. Manda para gente que você sabe que está passando por um momento difícil, porque o Altíssimo vai cobrir essa pessoa. Aleluia! Eu creio nisso. Amém? Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, oramos por grandes respostas. Oramos para que Jeremias 33:3 se cumpra na nossa vida. Como está escrito: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pai, é isso que nós queremos, essas grandes respostas do Senhor chegando na nossa vida e na nossa casa. Oramos para que a paz de Jesus Cristo, a glória de Deus, essa presença do Altíssimo esteja sobre nós. Declaramos a nossa total dependência do Senhor, reconhecemos a nossa limitação, a nossa humanidade, e reconhecemos o quanto precisamos ouvir a voz de Deus, o quanto precisamos ser guiados por Jesus Cristo, o quanto precisamos estar cobertos totalmente e protegidos por Jesus Cristo. Meu Pai, livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos da inveja, livra-nos da obra do mal e de tudo aquilo, Pai, que possa estar contra nós. Cancelamos e quebramos agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá livramento a essa casa, dá livramento a essa família, abençoe essa pessoa no seu trabalho, abençoe essa pessoa nos seus empreendimentos, nos seus projetos, nos seus sonhos. Eu oro também, Senhor, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que haja cura. E toda pessoa, Pai, que está com alguma limitação física, eu oro por milagres, eu oro por maravilhas, agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, que maravilhas sejam liberadas, que o poder de Deus agora toque na vida dessa pessoa, que a glória de Deus envolva ela, que a glória de Deus envolva a sua casa, que a atmosfera dessa casa seja tomada pela glória de Deus, que este lugar seja tomado pela presença do Altíssimo, que a mão do Senhor, a mão poderosa, a mão potente do Espírito venha sobre essa pessoa, toque-a com teu poder, ó Deus, toque-a com a tua graça, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor. Visita com o teu poder, visita com a tua glória, Pai. No nome de Jesus Cristo, toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça. Leva embora o medo, leva embora a insegurança, Espírito Santo, e que venha sobre essa pessoa a força de Deus, para que exércitos sejam vencidos, para que doenças sejam vencidas, para que invejas sejam vencidas, para que contrariedades espirituais sejam vencidas, para que o impossível seja vencido no poder de Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo, debaixo da glória de Deus, nós cremos e confiamos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe essa oração, compartilha com 10 pessoas. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. 6 sinais que você foi marcado por Deus para algo grande, para algo poderoso. Muitas vezes os sinais que Deus dá a pessoas que não conseguem identificar, mas esses sinais são sinais da grandeza de Deus. Eu creio que dentro de cada ser humano há um potencial incrível. Deus tem um plano para você extraordinário. Mas se você não perceber que você foi marcado por Deus, se você não perceber que Deus, Ele sinaliza para você o caminho do seu propósito, o caminho do seu destino, você pode perder de viver o que Deus tem para a sua vida. Você sabe aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus? Esse é um ditado errado. Sabe por quê? Porque existe um caminho certo para você chegar a um destino. E se você quer chegar ao destino que Deus tem para você, isso não vai acontecer, sabe, de qualquer maneira. Você tem que perceber o que Deus tem para a sua vida. Eu acredito que pessoas podem ter muito sucesso
em uma área e nunca terem sido chamadas para aquilo. Eu acredito que Deus tem um plano infalível. Deus tem um propósito incrível com cada pessoa. E se você quer descobrir o seu propósito, você precisa prestar atenção nos sinais que Deus tem dado para você ao longo da sua trajetória, ao longo da sua caminhada. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 2,9, e eu quero ler esse versículo para você, diz assim, preste atenção, porque você foi chamado por Deus para algo grande. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chamou você. Deus chamou você das trevas para a luz, através de Jesus Cristo. Você pode viver o incrível aqui nessa terra. E quando você conhece a Jesus e começa a andar no propósito dele, ele vai apresentando para você o seu destino. Ele vai apresentando para você o seu propósito. Todos os planos que você tinha antes de conhecer Jesus, todos os projetos que você tinha antes de conhecer Jesus, você vai ter que comparar esses planos e projetos com os planos de Deus. Sabe, gostaria eu de ter acesso ao caderninho de Deus, podemos dizer assim de maneira simples, para ver o que é a vontade de Deus para a minha vida e o que não é a vontade de Deus. Ainda que a palavra de Deus ela me instrua a caminhar pela vontade de Deus, existem fatos do nosso propósito, do nosso destino, que são um mistério. Por exemplo, o que você vai fazer, as pessoas que você tem que se conectar, as portas que vão se abrir, o que são portas de Deus, o que não são portas de Deus, para onde eu irei, segundo o propósito, segundo o destino que Deus tem para a minha vida. É isso. E se você é uma pessoa marcada por Deus, você vai ter alguns sinais, uns sinais que Deus vai dar. Quando nós olhamos para Jesus e nós vemos que quando ele veio a esse mundo, ele foi perseguido, ele foi, eu posso dizer, rejeitado pelos homens. Eu já posso identificar algumas coisas aqui. Primeira coisa, toda pessoa que Deus marcou ela, que Deus tem um propósito na vida dela, o inimigo vai tentar ceifar a vida dela. E muitas pessoas relatam, e não é de hoje, que o inimigo tem tentado tirar a vida dela. Inclusive, há pessoas que escapam da morte uma vez, escapam duas e depois acabam morrendo. E você vê que aquela pessoa, mais do que a maioria, ela teve mais, eu posso dizer, incidentes na vida. E claro, talvez você diga assim, não, mas de certo havia um plano para essa pessoa morrer, é por isso que ela estava tentando escapar. E eu digo para você ao contrário, Deus tinha um grande plano para a vida daquela pessoa. E se ela percebesse isso, ela ia buscar ajuda em Deus para sair das mãos do inimigo, para fugir, sabe, do laço do diabo. Eu acredito que pessoas podem partir prematuramente aqui dessa terra. Deus tem um grande propósito. É claro que pessoas podem partir antes, certo? Às vezes o plano de Deus, Jesus morreu com 33 anos e meio, mas ele cumpriu o seu propósito. E a minha oração é para que eu consiga cumprir o propósito de Deus aqui na minha vida, independente da idade que o Senhor me chamar. E você tem que entender isso para você. Então, o primeiro sinal de uma pessoa que foi marcada por Deus para algo maior, o inimigo vai tentar tirar a vida dela. De alguma maneira, ele vai tentar ceifar, certo? E é por isso que você precisa andar pelo propósito de Deus, porque no propósito existe uma proteção diferente sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar em um lugar onde a presença de Deus está. Habitar no propósito de Deus, aonde Deus determinou para você. Aí vai ter segurança e vai ter livramento para a sua vida. A segunda coisa, que eu acredito que é um sinal de uma pessoa que é chamada por Deus para coisas maiores, é a perseguição. Tem gente que relata que desde criança sempre foi muito perseguido através da inveja dos colegas, através, muitas vezes, na escola, no trabalho. Essa perseguição,
é sinal de que existe algo na sua vida que está incomodando a vida de outras pessoas. Tem gente que carrega algo tão grande, tão poderoso de Deus, mas ele mesmo não vê. Ele mesmo não identifica o que carrega da parte de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi extremamente perseguido. Foi extremamente perseguido. E um detalhe, se você olhar para Jesus, você não entende a perseguição. Por quê? Ainda que, claro, ele pregava algumas coisas que os religiosos, sabe, eles não queriam aceitar. Nós sabemos que existe um combate aí da luz e das trevas, mas Jesus fazia o bem para as pessoas. Jesus fazia o bem, ele curava os doentes, sabe? Ele não era um tumultuador, ele não era um agressor, não. Jesus, ele fazia o bem, ele pregava a palavra para as pessoas, ele curava os doentes, ele se aproximava dos leprosos, sabe? Ele era alguém amoroso, ele era um ótimo líder e trazia palavras de vida. Então, sabe, a perseguição que havia contra ele, nós sabemos, né, do que agia por trás, e era isso que incitava os homens contra Jesus. Então, perseguição. Perseguição é um sinal de que você carrega algo grande e tremendo da parte de Deus. A terceira coisa é a inveja. Por mais que você seja uma pessoa, sabe, simples, talvez você não seja uma pessoa que ostenta, mas você sempre foi muito invejado. E algumas pessoas relatam isso desde a sua infância, uma inveja muito grande. Uma inveja muito grande, sabe, que daí não é só a perseguição, é também a inveja. Tudo que você faz, mesmo que você faça e sempre, sabe, as coisas não querendo um reconhecimento, você chama atenção. E isso é uma graça que Deus colocou sobre a tua vida. Eu não creio que isso é uma maldição. Eu creio que isso é uma bênção, porque você carrega algo de Deus, mas que você ainda não identificou, certo? A Bíblia diz que invejavam Jesus muito. Invejavam ele porque ele estava sempre rodeado de pessoas. Jesus tinha certos acessos que os líderes religiosos não tinham. E seu ministério crescia e falavam muito. A Bíblia diz que a fama de Jesus era célere, ou seja, ela ia muito longe, ela alcançava muitas pessoas. Então é isso que eu quero dizer para você. Toda pessoa, que é marcada por Deus para coisas grandes, toda pessoa que é marcada por Deus para coisas grandes, essa pessoa, ela vai ser invejada. Essa pessoa vai ser invejada, essa pessoa vão invejá-la de uma forma diferente. O quarto sinal de uma pessoa que tem esse chamado maior por Deus, é marcada por Deus para coisas maiores, ela é uma pessoa que faz tudo com extrema excelência. Extrema excelência. E um detalhe, ela faz tudo com excelência de acordo com as possibilidades dela. Porque a excelência não é você fazer as coisas com um material mais caro ou você fazer com a maior riqueza do mundo, não. A excelência é você fazer o seu melhor com aquilo que você tem nas suas mãos. E toda pessoa que é marcada por Deus, tudo que ela faz é com excelência. O trabalho dela é com excelência, sabe? As coisas que ela tem, ela cuida. Ela é excelente naquilo que ela faz. Por quê? Porque isso está sobre ela. Isso eu posso dizer que é uma característica de Deus na vida dela, a excelência. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Ou seja, tem uma essência de Deus muito forte na vida daquela pessoa. Tem uma essência de Deus, levando ela, sabe, não ao perfeccionismo, mas à excelência. É fazer o melhor com aquilo que você tem em mãos. O quinto sinal de uma pessoa que é marcada por Deus são sonhos e visões proféticas, onde Deus fala com ela muito através de sonhos. Inclusive, ela tem sonhos proféticos, Deus dá revelações para ela. Ela já teve visões, certo? Esse quinto sinal geralmente está ligado a pessoas que vão ter uma grande influência no mundo, pessoas que vão impactar, pessoas ou que serão pessoas de autoridade ou serão pessoas que são como embaixadores de Deus aqui nessa terra para levar a palavra, para levar muitas vezes a música, a arte para frente, enfim,
São pessoas que Deus vai usar de uma maneira diferente. E antes de eu falar da sexta coisa, eu quero pedir para você que está entrando aqui nessa live que você já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. Deus tem um propósito muito grande com a tua vida. Se você chegou até aqui, se algum desses pontos aqui é familiar a você, Deus colocou algo sobre a tua vida e você precisa descobrir. E daí você me pergunta, e como eu posso descobrir isso? Você pode se aproximar do Espírito Santo e você pode andar no profético. Andando no profético, muitas coisas vão se abrir na sua vida. Você vai ver o tanto que Deus vai liberar sobre a tua vida a partir do momento que você se aproximar, dele, que você se aproximar do propósito dele. Inclusive, nós temos a Academia Kingdom Global, que é uma escola online para você poder aprender o profético online de casa. E tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se você quer participar da nossa Academia aqui no Global, o link está aqui na descrição ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O profético vai ajudar vocês muito no destino de vocês. Porque ele vai abrir a sua visão para coisas que você não enxergava antes. Então caminhe no profético. Amém? Bem, e a sexta coisa eu poderia enumerar mais coisas, mas eu acredito que isso é muito importante. A sexta coisa, o sexto sinal de que uma pessoa foi marcada por Deus, ela sonha muito, mas eu não estou falando agora dos sonhos que vêm quando você dorme. Ela tem dentro dela um desejo de realizar coisas maiores. E isso não é, ganância, isso não é uma ambição ruim, não, mas ela tem o desejo dentro dela de realizar coisas maiores, de ajudar pessoas, de construir algo, poder dar emprego para as pessoas, de poder realizar algo grande para Deus. Ela é uma sonhadora, ela sonha, ela vê as coisas de uma maneira diferente. Só que muitas pessoas, quando têm esse sexto sinal, eles enveredam para o caminho do empreendedorismo e muitas vezes para o caminho também do egoísmo, vivendo apenas para si. E quando na verdade se trata de algo muito maior. É claro que esse sexto sinal é uma força motriz dentro da pessoa, é algo que Deus colocou dentro dela de conquistar, de ter, de avançar. E isso é uma coisa de Deus. Só que se isso não for direcionado pelo Espírito Santo, vai levá-la por caminhos errados. É por isso que tudo que Deus coloca na nossa vida só vai ser direcionado da maneira certa pelo Espírito Santo, ouvindo a Deus na palavra. Eu creio que Deus tem um grande chamado na tua vida. Há um grande propósito de Deus aí para você, mas você precisa estar próximo o suficiente do Espírito Santo para aprender, a entender as sinalizações de Deus na tua vida, certo? Não tem ninguém nessa terra que vai ajudar você a compreender o seu destino como o Espírito Santo. Amém? Deixa eu orar por você, permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. E depois dessa oração, eu tenho mais um pedido para você, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que é marcada por Ti. Eu oro para que toda inveja e perseguição contra eles cesse. Que o Senhor os cubra com o Teu precioso sangue e dê vitória a eles. Que nenhum mal possa resistir ao Teu filho, à Tua filha, e que eles possam crescer na graça e no conhecimento, assim como Jesus crescia, diante de Deus e diante dos homens. Eu oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça essa pessoa e para que ela conheça o seu destino. Abre para ela a sua visão, Pai, para que ela compreenda o Teu plano e o Teu propósito. Livra ela de todo mal, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção sobre ela, eu peço a Tua bênção sobre sua casa, sobre sua família, no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado, no nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu tenho um pedido para você. Qual que é o pedido? Se você identificar que você é uma pessoa chamada por Deus para coisas maiores, então não pare por nada. Não pare por nada e corra para Deus. Mergulhe em Deus para você conhecer o seu propósito e o seu destino. Amém?
Compartilhe agora com 7 pessoas essa live. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Tem coisa muito grande aí. Que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nos levantamos agora na autoridade que Jesus Cristo nos deu em Lucas 10:19. Nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Quebramos agora todo tipo de oposição espiritual, todo tipo de difamação, de mentira, de invenção, todo tipo de inveja, todo tipo de contrariedade, todo tipo de atraso nos negócios, nos projetos, nos sonhos, e damos uma ordem: mal sai do nosso caminho. Oramos também para que seja quebrado todo espírito de acidente, de morte, todo laço preparado, que seja desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também, Pai, por situações onde pessoas têm problemas que são impossíveis de serem solucionados no natural. Eu oro para que entre um milagre de Deus, uma sabedoria especial, uma inteligência que vem de Deus para que essa pessoa consiga resolver essa situação. Em o nome de Jesus, eu também apresento todas as cartas para Deus. Eu apresento em nome de Jesus todo o pedido de oração, todo o clamor que foi feito, e profetizamos resposta. Declaramos também Jeremias 33:3, que diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor Deus, toda oração específica, nós cremos na resposta do Senhor. Nós cremos que o Senhor coloca a mão, que o Senhor muda diagnósticos, que o Senhor muda completamente decisões. O Senhor tem o poder de reverter casos, no nome de Jesus. Apresentamos tudo a Ti, Pai, e pedimos a Tua bênção, que a presença do Senhor repouse sobre cada pedido de oração, no nome de Jesus Cristo. Confiamos em Ti, Pai. Nossa vida está nas Tuas mãos, a nossa esperança está em Ti, Jesus, Tu és a nossa esperança. Invocamos o nome de Jesus agora, onde nós estamos, e dizemos: Senhor, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso baluarte, Tu és o nosso Deus forte, maravilhoso conselheiro, e não temeremos, porque Tu estás conosco, Tua presença está conosco, em o nome de Jesus Cristo. Glórias a Ti. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Coloque diante de Deus a sua carta, a sua oração específica e creia no sobrenatural. E você que está entrando agora nesse propósito, você pode baixar essa carta para Deus diretamente do meu site, é gratuito, ou você pode pegar uma folha em branco. Pegue uma folha em branco e faça a sua carta para Deus e faça uma oração específica, apresentando a Deus com detalhes o teu problema, a tua petição, o teu projeto, e eu creio em respostas divinas. Você crê também em respostas divinas? Declare aqui nos comentários: eu creio. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, e se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Creio que Deus tem o melhor preparado e reservado para nós. Hoje eu quero compartilhar uma palavra profética com você e quero pedir que você me ajude também a compartilhar essa palavra profética com o máximo de pessoas que você puder, e no final nós vamos apresentar a Deus as nossas petições. A palavra é a luta pelo seu futuro. Existe uma luta que poucas pessoas percebem, mas que ela existe. A luta pelo seu amanhã. Todos nós temos coisas que nos contrariam na vida. Pessoas que não são justas, uma doença que aparece, um revés em nossas finanças, até mesmo de coisas que a culpa nem é da gente, mas aquilo acaba de alguma maneira vindo para a gente ou respingando de uma forma indireta e nos atrapalha. Tudo isso são oposições que nós enfrentamos na vida.
Tem gente que já relatou para mim que desde a sua infância, o diabo sempre quis ceifar a sua vida. Desde o início, sempre houve uma guerra para tudo, uma luta para tudo. Tem gente que diz assim para mim, por que parece que para mim as coisas são tão difíceis? Você está enfrentando uma luta pelo seu futuro, pelo seu amanhã. Há algo em você que o inimigo está tentando impedir. Esses momentos ruins, eles não foram aleatórios, não é azar como você pensa. Isso é um combate pelo futuro. O inimigo está vendo que você carrega algo. E sabe, tem coisas que Deus nos entrega, tem coisas que Deus coloca na nossa vida que nem a gente sabe. Nem a gente sabe. Na verdade, somos os últimos a saber, porque as pessoas que estão ao nosso redor reconhecem. O inimigo já viu um padrão, porque ele já viu isso se repetir muitas vezes na história, e ele começa a cercar você, lançar atrapalhos, lançar desânimos, tudo para fazer você desistir de algo que Deus vai mostrar para você. Então existe uma luta pelo seu futuro. Esse filho que dá problema, Deus tem um grande futuro para ele. Esse marido que muitas vezes briga para você não servir a Deus, Deus tem um grande futuro para ele. Essa empresa que às vezes dá vontade em você de desistir de tudo, de largar tudo, de acabar com tudo, de recomeçar num outro lugar, Deus tem um grande projeto para essa empresa. Então, existe uma luta pelo futuro. E nós, por estarmos, prestando tanto atenção nas circunstâncias, nos problemas que aparecem, que a gente não vê o quadro maior. Não enxergamos o que Deus está querendo nos mostrar dessa luta. Mas toda vez que algo apertar na sua vida, saiba que é uma luta pelo seu futuro, é uma luta pelo seu amanhã. Aqueles ataques que vieram contra você eram estratégicos. Se o inimigo não se sentisse ameaçado por você, ele não tentaria te segurar se não visse grandeza em você, grandeza que Deus colocou em sua vida. É por isso que, o inimigo tenta mexer com os pensamentos, é por isso que ele tenta pressionar você, esgotar você fisicamente, emocionalmente, para que você desista de algo que foi Deus que colocou na sua vida. Tem gente que está combatendo contra Deus e não sabe. Porque essa sua família que você quer desistir dela, foi Deus que te deu. E se a guerra ela está acirrada, é porque o inimigo está vendo que existe algo aí na tua casa que é especial, que foi Deus que colocou. Entenda, tem coisas especiais que muitas vezes estão na nossa vida e a gente não tem a ciência de que aquilo é especial. Mas pela luta, pelo nível de combate, você já consegue discernir que isso é algo maligno contra você, que o inimigo quer, de alguma maneira, interromper um projeto que Deus tem na sua vida. Muitas vezes o inimigo sabe que somos, mesmo antes que nós venhamos perceber. Dificuldades são um sinal que algo incrível, poderoso está no seu futuro. Então, em vez de você se entristecer e dizer que não tem mais força, encha-se de esperança em Jesus Cristo e acredite que Ele vai lhe dar forças, porque existe um futuro glorioso preparado para a sua vida. Sempre que uma porta se fecha, já tem outra porta que vai se abrir. E nós temos que confiar que o nosso futuro está nas mãos de Deus. A guerra do inimigo às vezes não é nem contra aquilo que está aberto na tua vida, mas contra aquilo que Deus está abrindo no teu futuro, no teu amanhã. Em Marcos capítulo 5, eu amo essa passagem, porque ela conta sobre o endemoniado gadareno e como Jesus enfrentou lutas, com tempestade, inclusive no mar, para chegar até a terra de Gadara. E chegando lá, Jesus encontrou um homem completamente possesso, com a vida destruída, com a família destruída, com as finanças destruídas. Os demônios se apossaram da vida desse homem, o levavam para o cemitério. Ele vivia uma vida, totalmente fora da sociedade. A vida dele estava completamente destruída, totalmente acabada. E eu fico imaginando esse homem nos momentos de lucidez, clamando a Deus e pedindo ajuda. Mas aquelas forças espirituais o dominaram de uma maneira que o tiraram completamente
de qualquer esperança, de qualquer possibilidade de mudança. Mas eu quero que você leia esse texto de Marcos capítulo 5, preste atenção, do verso 18 ao 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Esse homem era um comunicador. Esse homem era um comunicador. Talvez nos nossos dias ele seria um radialista, talvez um apresentador de TV, talvez nos nossos dias ele seria um influencer. Ou seja, ele era um homem que tinha um dom de Deus na vida dele. Porque quando Jesus o libertou dos demônios que o oprimiam, esse homem saiu por 10 cidades, pregando o que Jesus fez por ele. Ou seja, se ele não tivesse talento para falar, se ele não tivesse esse dom de Deus na vida dele, você acha que Jesus teria sido irresponsável de mandar alguém em nome dele, como embaixador dele, para passar vergonha? Alguém que não sabia falar? Não. Jesus enviou alguém com talento. Jesus enviou alguém que tinha um testemunho para contar, que sabia passar para as pessoas a experiência que ele teve. E por onde esse homem passou, cidade após cidade, e na própria família, e também ali no território de Gadara, esse homem foi um testemunha ocular da bondade de Deus sobre a vida dele. Quantas almas foram ganhas? Quantas pessoas ficaram impactadas pelo testemunho desse homem? Quanta coisa aconteceu, quantas transformações. Sabe, aonde eu vou e que alguém me reconhece, as pessoas têm um testemunho para me contar. Eu parei agora há poucos dias atrás, eu estava em Porto Alegre, no aeroporto de Porto Alegre, e uma mulher me parou no aeroporto e ela me contou as bênçãos que Deus operou na vida dela. Ela segurava a minha mão e dizia: você mudou minha vida. Eu disse: não, eu não mudei tua vida, Jesus mudou tua vida. Foi Jesus operando através de mim. Ela disse: não, mas você foi usado por Deus. Eu disse: glória a Deus por isso, mas foi Jesus. Eu quero que você entenda, sabe, às vezes os testemunhos que a gente ouve, às vezes não chegam nem perto de onde eles chegam. É que nem na oração da manhã eu contei o testemunho de uma mulher curada de câncer. Nós temos visto tantas maravilhas. Sabe, ontem aconteceu algo, eu ministrei no domingo na igreja e eu recebi tanta mensagem. Bem, era 18, 19 horas, eu acho, ontem, e o vídeo já tinha passado de 100 mil visualizações. E as pessoas me mandando mensagem: essa mensagem mudou a minha vida, essa mensagem mudou a minha vida. Puxa, todo domingo eu ministro uma mensagem, né? E como que eu iria saber que na mensagem de ontem iria ter tanta repercussão? Que tanta gente ia, sabe, ser abençoada por essa palavra? E as pessoas me dizendo, e a gente está compartilhando aqui nos grupos de família, e as pessoas estão se identificando com a mensagem, milagre está acontecendo e Deus falou comigo. Uma mulher me mandou mensagem no privado e disse: eu não paro de chorar. Ela escreveu: eu não paro de chorar, eu escuto a mensagem, eu não paro de chorar. Ou seja, tem coisas que a gente não explica, né? Porque para mim foi uma mensagem normal que eu ministrei no domingo, mas assim, foi impactante. Teve um testemunho incrível, pessoas de fora do país entraram em contato comigo ontem, sabe, me mandando mensagem. Eu nunca ouvi uma mensagem como essa. Eu disse: meu Deus, o que eu falei de diferente? Às vezes a gente não sabe. É uma graça de Deus e Deus escolhe a mensagem, sabe, para fazer algo que a gente não explica. E um detalhe, às vezes o que representa para um, não representa para outro. E eu fiquei maravilhado com isso, eu fiquei até tarde da noite, eu estava ontem eu me deitei um pouco mais tarde, então era 11 da noite e eu estava recebendo mensagens ainda daquela mensagem. Eu disse: meu Deus, que repercussão! Entenda,
Esse homem aqui teve uma repercussão, o testemunho dele, que foi além do que ele imaginava. E isso foi a obra de Deus. É por isso que o diabo lutava tanto, é por isso que os demônios assediavam tanto a vida deste homem, porque de alguma maneira eles sabiam que este homem tinha um talento de Deus. Quando você carrega algo de Deus na sua vida, o diabo sempre vai lutar. É por isso que nós precisamos dos intercessores, sabe? Para cobrir a vida daqueles que têm uma tarefa especial aqui nessa terra. E eu quero aqui publicamente agradecer a todos os intercessores que oram por mim, pela minha família e pelo meu ministério. Muito obrigado, vocês são uma bênção. Que Deus continue dando saúde e força para a vida de vocês continuarem intercedendo, seja por mim, seja por outras pessoas. O que é interessante, sabe, nessa passagem que nós lemos, é que quando Jesus estava no barco, indo em direção ao homem, uma enorme tempestade surgiu. E não acredite que essa tempestade aí foi aleatória. Não. Essa tempestade foi algo espiritual. Você não sabe quantas tempestades o inimigo enviou para tentar impedir Deus de chegar até você. Como ele tenta, sabe, através de um escândalo, através de um mau testemunho, através de uma pessoa perturbada, tirar você da fé. Como ele tenta, sabe, lhe tirar do propósito, como ele tenta por meio, às vezes, de uma palavra suave, sabe, de palavras de seda, contaminar teu coração, tirar tua família do propósito de Deus, do que Deus tem para a sua vida, e daí você se aborrece com coisas que estão vindo como tempestade emocional para colocar você em luta, em guerra. O inimigo não pode parar a sua vida. Ele não pode parar o seu destino. Davi disse no Salmos 30, Senhor, eu te louvo por se recusar a deixar meus inimigos triunfarem sobre mim. A todo momento, o futuro de Davi estava sendo atacado. A todo momento. Então guarde essa palavra no seu espírito. Existe uma luta pelo seu futuro. Por favor, não pare. Permaneça firme em Deus. Porque tem uma obra muito grande que Deus fará através da sua vida. E aqueles que creem, declare: eu creio em nome de Jesus Cristo. E pode ser em você, como pode ser através da tua casa, pode ser também por meio da tua empresa. Tem gente que não acredita que Deus pode usar uma coisa comum para algo extraordinário. Deus pode usar coisas comuns para coisas extraordinárias, sim. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução ao teu espírito. Eu espero que essa palavra, essa instrução, possa já estar abençoando você, abençoando a tua casa e toda a tua família. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também falar dessa carta, certo? Nós estamos hoje no 8º dia do nosso propósito. Vamos até domingo. E essa semana, intensifique a sua busca. Não falte nenhuma oração. Coloque mais intensidade aí, não deixe o inimigo desanimar você, não deixa nada parar você. Amém? Porque Deus está operando algo grande, não deixa nada parar isso, em nome de Jesus. Certo? Esta é a sua carta para Deus. Você pode baixar lá no meu site, quem não baixou ainda. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Ok? Muito bem. Deus é maravilhoso. E você que ainda não adquiriu nossos livros, esse aqui é o Café com Jesus, nosso devocional. Comece seu dia na presença de Deus. Comece seu dia com direção de Deus. Olha só, dentro desse livro aqui, deixa eu mostrar para você. Olha que lindo aqui. Tem um versículo bíblico, as direções para o teu dia, tá? Uma oração para você fazer comigo. E aqui você vai fazer sua própria oração a punho, tá? Esse livro aqui vai te edificar muito. Esse aqui é o livro 1, esse aqui é o livro 2. Você pode adquirir os dois porque eles são atemporais. Então você pode começar eles a qualquer momento e se ler um, tem que ler o outro, porque cada uma das instruções é diferente uma da outra e vai te abençoar tremendamente. E você que ainda não é aluno da Academia Kindle Global, hoje eu entrei ao vivo, amanhã eu vou entrar ao vivo também, quarta eu vou ter a mesa das direções dentro da Academia Kindle,
Estou entrando às 9h45. Hoje eu entrei às 9h45, amanhã eu vou entrar às 9h45. Na quarta-feira eu vou entrar às 9h45 e você não pode ficar de fora da academia aqui no Global. Se você quer ser nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo. Vem estar mais perto de nós. Vem aprender o profético, vem aprender a ouvir a Deus, vem aprender a caminhar nas direções de Deus. Amém? Esse é o nosso convite para você. Deixa eu declarar o Salmos 91. Enquanto eu declaro, compartilhe. Mas compartilhe para valer, com vontade. Compartilhe com amigos, com parentes, em grupos, nas redes sociais. Não esquece de deixar a tua curtida aqui. Amém? Porque você pode pensar que você está aqui só por você. Não. Por trás de você tem uma multidão. Aleluia. E você vai ser usado por Deus para compartilhar essa oração com uma multidão que está por trás de você. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso e estou profetizando. Amém? Glória a Deus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua casa. Deixa eu orar pela tua família. Coloca aí diante de Deus todos os pedidos de oração. Pega aí a tua carta na mão, certo? Eu também vou pegar aqui representando a carta de cada um de vocês e nós vamos colocar diante de Deus. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti cada carta para Deus, apresentamos a Ti nossas orações específicas, nossos pedidos, nossos projetos, nossos sonhos, nossa família, saúde, vida espiritual, ministério, pessoas que estão clamando ao Senhor neste momento, empresários que colocaram aqui suas empresas, que colocaram os seus projetos, a sua visão para o futuro, para os próximos anos. Eu apresento cada carta para Ti, Pai, e nós te pedimos, traga resposta para cada um dos Teus filhos, uma resposta sobrenatural. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, para que todo jugo espiritual, todo cansaço que essa pessoa está, tudo aquilo, Senhor, que tem tentado vencê-la por meio de problemas, por meio de desânimos, por meio de adversidades, que um renovo do Senhor venha sobre essa pessoa. Meu Pai, eu me coloco na brecha agora, em favor de cada um deles, e eu peço um milagre, eu peço uma intervenção, eu peço respostas do alto e declaro saúde, força de Deus, um ânimo novo. Declaro que a mão do Senhor está sobre cada carta, sobre cada pedido de oração. E agora oro para que toda enfermidade, toda alergia, todo câncer, toda inflamação, infecção, dores, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro por milagres de toda sorte agora. E que a mão de Deus seja sobre ti, que o Senhor traga vitória e que toda oposição espiritual quanto ao teu futuro caia por terra. Eu quero declarar que teus filhos são uma bênção, que teu casamento é uma bênção, que tua família é uma bênção, que você tem saúde, que Deus multiplicará tuas finanças, que a riqueza de Deus está entrando no teu caminho, na tua empresa, nos teus projetos, no nome de Jesus. Que, Senhor, visita teus filhos e filhas e dá vitória a eles agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você vai pegar essa oração. Você que é mãe, que tem filhos que são empreendedores, manda para eles essa oração e escreve na mensagem: filho, faça essa oração hoje. Porque você não tem ideia como o inimigo tenta frustrar empreendedores,
como o inimigo tenta impedir com que os empreendedores sejam bem-sucedidos. Por isso, eu peço, compartilhe com os empreendedores. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, 6 da manhã. Espero todos vocês aqui. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos paz, alegria, saúde, prosperidade, abundância. Que o Senhor tire do nosso caminho a maldade, a crítica, que o Senhor tire do nosso caminho o que é contrário, o que se opõe espiritualmente, e declaramos que a nossa vida está totalmente guardada por Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, nos conduza em sabedoria, com graça, no nome de Jesus, e queremos liberar palavras proféticas sobre a vida dos nossos filhos, para que eles venham viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Também liberamos palavras sobre o nosso futuro. O favor do Senhor, a glória de Deus, a nossa vida, nos abrirá caminhos, nos dará oportunidades, nos colocará nas mesas certas, nos colocará na direção certa. Nunca ficaremos perdidos, porque o Senhor fala. Amamos a voz de Deus. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, dá-nos sonhos proféticos, revela-nos o teu propósito, nos dirija, Senhor, segundo a tua vontade. E também oramos para que a paz do Senhor governe o nosso coração, governe nossa família e tudo que estiver ligado a nós, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar junto com você aqui. Eu fiquei muito feliz hoje, recebi uma mensagem de uma pessoa que ela escreveu assim: eu vi que Deus usa você muito em cura divina. Pode orar para que eu seja curada? Se as pessoas não vissem que esse é o poder de Deus, se as pessoas não vissem a ação de Deus, isso não aconteceria. Jesus Cristo está vivo. É isso que eu quero falar para você aqui. Ele está vivo, coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé nele. Porque se Deus me usar para que você seja abençoado, saiba que o poder veio dele. Jesus Cristo está vivo, invoque o nome do Senhor, aonde você estiver. E a Bíblia diz que você será salvo, que você será tocado por Deus. Chame por Jesus, chame. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, nenhum de nós vai ao Pai, senão por Jesus. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Dulce, e ela escreveu assim: a paz. Faz 3 anos que sigo o Senhor no YouTube, através da minha cunhada Cida, que compartilhou as suas orações. Hoje venho contar o meu testemunho. Há 1 ano eu sentia muitas dores no joelho esquerdo. Não conseguia me mexer nem andar direito. Escutando a sua oração, o Senhor falou que Deus estava curando a pessoa com dores fortes no joelho esquerdo. Era exatamente o meu caso. Assim que o Senhor declarou a cura, na mesma hora minhas dores desapareceram e não sinto mais nada. Glória a Deus por esta cura na minha vida. Toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Sou grata a Deus por usar sua vida para trazer cura a nós. Deus abençoe e continue te usando grandemente. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória e todo o louvor. E você que está entrando aqui nessa oração, eu peço para você já deixar sua curtida. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos. Você vai ver que vai valer a pena. Hoje estamos oficialmente começando o nosso propósito, 14 dias, apresentando orações específicas para Deus. É por isso, da carta para Deus. Você pode baixar lá no meu site www.vinicius17.com.br, e se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Certo que nada vem impedir você de entrar de cabeça nesse propósito. Por 14 dias, nós vamos estar fazendo orações muito específicas para Deus. O que são orações específicas? Falar em detalhes para Deus. O que estamos passando,
que estamos buscando, aonde queremos chegar. Amém? É isso. Você vai fazer uma oração específica nesses 14 dias e veremos a glória de Deus. Amém? Muito bem. Compartilhe agora com o máximo de gente que é conhecida sua. Eu creio que quando nós semeamos a palavra para outras pessoas, Deus nos abençoa. Então, se preocupe com alguém e mande essa oração para essa pessoa hoje. Em 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam outra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa orientação do apóstolo Paulo aqui está falando que tudo que nós fizermos na vida tem que estar em harmonia com os valores divinos. E eu quero trazer essa mensagem para você hoje. 5 chaves para você manter as suas ações ou o seu propósito alinhado com Deus. Essas 5 chaves vão fazer com que a sua prioridade esteja conectada ao propósito. E quando isso acontece, é muito poderoso. E a primeira chave que eu quero compartilhar com você é: reconheça que a erosão é gradual. Ou seja, tudo aqui nesse mundo está em constante degradação. Ou seja, Deus precisa colocar a mão para que você não perca aquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Não perdemos nosso foco de golpe, mas por pequenos desvios acumulados. A partir do momento que você se desvia de uma direção de Deus, você já está em perda. Quando você desobedece a Deus, você está em perda, mesmo que você não veja. Então a única coisa que vai trazer sustento à nossa vida é se nos mantivermos numa palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai segurar as pontas na tua vida, trocando em miúdos. É a palavra de Deus que você caminha nela, que você anda com ela, na direção de Deus para a sua vida, que vai fazer com que tudo esteja seguro. Caso contrário, essa lei da erosão gradual, que é não só física, mas também é espiritual, ela pode tocar na sua vida. Nós só interrompemos isso quando ficamos conectados ao propósito divino. Totalmente conectados. Por isso que a nossa vida tem que estar bem alinhada com Deus. Quando você está alinhado com Deus, tudo está seguro. Quando você está alinhado com Deus, Ele está protegendo, Ele está guardando a tua entrada e a tua saída. É incrível como o poder sobrenatural de Deus trabalha para aqueles que permanecem na posição que Deus colocou eles. Não saia da posição. Não ande em desobediência. Não ande fora de uma direção, fora de uma palavra de Deus, porque o que vai manter a nossa vida é estar na direção. A segunda chave para manter as suas prioridades alinhadas é: pare de se comparar com os outros. A comparação é o ladrão da alegria e ela desordena rapidamente as nossas prioridades. Eu sempre digo que a pessoa que está focada no seu propósito, focada no que Deus tem para ela, ela não tem tempo para ficar olhando para a grama verde do vizinho. Ela tem tanto o que fazer e ela quer estar 100% ali, rendida naquele propósito, que ela não vai ficar se comparando aquele que está sendo abençoado, aquele que está dando certo, aquele que está ganhando muito dinheiro. Não. Não se compare com as pessoas. Não tente correr essa corrida, você vai sempre perder. Porque quando você se compara, você perde velocidade. Você perde promessas de Deus que estão na sua vida. Algumas pessoas querem viver os planos de Deus para a sua vida. Mas elas querem viver os planos de Deus e ao mesmo tempo estar cuidando da vida dos outros. Não é assim que a prosperidade te alcança. Não é assim que você agrada a Deus.
Você tem que entender, existe alguém com você, que é o Espírito Santo. E quando você tem essa atitude de ficar se comparando aos outros, de ficar inclusive triste, porque outros estão sendo bem-sucedidos e você não, você está desagradando a Deus e está perdendo ritmo, está perdendo aceleração na sua caminhada. A terceira coisa, mantenha seu primeiro amor. Quer estar alinhado com Deus? Então mantenha seu primeiro amor. Volte à paixão inicial em cada relacionamento importante com Deus, com a família e com um propósito. Tem gente que esqueceu que a família é importante. Tem gente que esqueceu que a sua esposa, o seu esposo, seus filhos são sua prioridade. E claro, Deus, Ele é a nossa primeira e principal prioridade. E quando nós ficamos envolvidos com as coisas aqui desse mundo, acabamos nos esquecendo de ter um tempo de entrega, um tempo de rendição, um tempo de proximidade com Deus. Eu ministrei ontem uma mensagem onde Moisés orou: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu me quebrantei tanto naquela mensagem porque nós precisamos estar próximos de Deus. Podemos estar numa igreja e estarmos longe. Podemos estar no ministério e estarmos longe. Podemos estar vivendo nas alturas aqui dessa terra e estar longe. Você não vai se sentir tão bem andando com pessoas prósperas, pessoas que estão vivendo uma vida abundante, se você estiver longe de Deus. Porque tudo perde o significado quando estamos longe de Deus. É somente Deus que pode colocar, sabe, o ritmo certo da vida em você. Quando você anda longe de Deus, você perde o compasso, você perde o ritmo, você desalinha no propósito. Por isso, mantenha o seu primeiro amor com Deus, com a família e, em terceiro, com o seu propósito. Você tem que amar o que você faz. Se você não amar o que você faz, os dias, em vez de serem leves, serão pesados e carregados. Sabe, Deus não se agrada quando a gente não gosta do trabalho da gente. Deus não se agrada quando a gente está infeliz com aquilo que está fazendo. Nós temos que aprender a ser gratos, a celebrar o que Deus, Ele quer para a nossa vida. Eu sei de uma coisa, que quando algo começa a me aborrecer, eu tenho que sair daquilo. Porque quando eu estou alinhado com propósito, eu estou bem, completamente feliz. Agora, a partir do momento que eu começo a dar mais do que eu deveria a uma coisa do que as coisas que são prioridade de Deus para a minha vida, eu começo já a ter os efeitos disso. E não apenas no meu espírito, mas no meu corpo, na minha alma. É terrível. Sabe, eu digo que eu sou muito abençoado por Deus, por ter um dom profético e por discernir as coisas de uma maneira tão clara, mas ao mesmo tempo, essa capacidade que Deus me deu de discernir as coisas me torna muitas vezes, eu posso dizer, sensível demais às coisas espirituais. E se eu não estiver bem alinhado com Deus, isso me afeta. É por isso que os dons de Deus e até mesmo o ministério profético, você só vai conseguir conduzi-los na sua vida se você tiver muito tempo com Deus. Muito tempo com Deus. É por isso que eu tenho feito uma limpa na minha agenda com coisas sem propósito. Toda semana, alguém quer tomar um cafezinho comigo. Toda semana, alguém quer tomar um cafezinho, alguém quer conversar comigo. Toda semana. Só que se eu atender todo mundo, eu não tenho tempo para ficar com Deus. Então eu tenho que atender alguns numa semana, outros na outra semana e assim por diante. Caso contrário, eu vou perder o meu foco.
A quarta coisa é entenda o impacto. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto encontra o seu devido lugar. Olha que tremendo isso. Então, o impacto de eu estar fazendo a vontade de Deus, de eu estar alinhado com um propósito, vai fazer as coisas irem para o lugar na minha vida. Porque, como o ser humano, ele é influenciável. É fácil você sair da direção de Deus. É fácil. É fácil você comprar algo que não faz parte do seu propósito. É fácil você fazer uma mudança na sua vida que vai impactar no seu propósito. Então, eu creio que o impacto de nós estarmos alinhados ao propósito de Deus na nossa vida vai colocar tudo no seu devido lugar. Então, toda desordem, toda bagunça, tudo isso termina quando você está alinhado com Deus. Tua vida financeira está bagunçada. Teus negócios estão bagunçados porque talvez você não esteja alinhado ao propósito de Deus na tua vida. E um detalhe, tem situações que a gente fica empurrando na nossa vida e isso fica contaminando o nosso coração. Então, busque um alinhamento ao propósito de Deus, à vontade de Deus, para que a sua vida não seja consumida por esses ressentimentos, por essa bagunça emocional dentro de você. E a quinta coisa, e aqui eu encerro, se você quer ter um alinhamento ao seu propósito, vigie o que você pensa. Você só controla as suas decisões, não os resultados, jamais. Viva pelo importante e não pelo urgente. E assim você vai estar alinhado ao que Deus tem para a sua vida. Então, pare um pouco de se preocupar. Pare um pouco de ficar ansioso. Pare um pouco de pensar demais. Faça o que você tem que fazer, decida certo. E os resultados Deus trará para a sua vida. Sabe, nós pensamos que temos que controlar as decisões e os resultados. Não, você só tem que controlar as decisões. Porque os resultados quem controla é Deus na sua vida. Então controle as decisões, não os resultados. Porque os resultados têm que vir da maneira de Deus para a nossa vida. Amém? Então, o que você tem que fazer é decidir certo. Se decidir certo, vai ter os resultados certos na sua vida. Eu deixo essa palavra, essa instrução ao teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? E você que entrou agora nessa live, você pode ir lá no meu site e baixar gratuitamente essa carta para Deus, onde você vai fazer uma oração específica. Senhor, eu quero uma porta de emprego, ganhando tantos R$1.000, próximo da minha casa, ou em tal lugar, eu quero trabalhar naquela empresa, te dou glória, Senhor, e depois você vai para o segundo pedido, e tudo você vai fazendo de forma específica. Senhor, te apresento meu filho, daí você coloca o nome dele, meu filho Enzo, coloco meu filho diante de ti, peço que o Senhor proteja, o livre do mal, tira as amizades, tira essa rebeldia que ele está, você vai especificar. É o poder das orações específicas. Eu recebi de Deus uma ordem e o Senhor me disse assim, ensina meu povo a fazer orações específicas. Ensina meu povo a fazer orações específicas. E se você não conseguir baixar essa carta do meu site, pega uma folha em branco aí e faz a tua carta, tá? Mas não fica sem apresentar diante de Deus. Por 14 dias eu estarei apresentando. Então, quando acabar essa oração, se você não tem uma carta, pega aí uma folha em branco, faz esse propósito, 14 dias, entra de cabeça, você vai ver os resultados em nome de Jesus na sua vida. Amém? Quero pedir também que você compartilhe agora essa oração com grupos, com amigos, nas suas redes sociais. Você que tem um canal no YouTube, que é relevante no YouTube, compartilha com a tua comunidade. Esse vídeo vai abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Também quero falar rapidamente dos meus livros, o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. As pessoas pensam que eu só tenho esses livros aqui, mas na verdade, esse aqui é o meu 18º livro e esse aqui é o meu 19º livro. Eu tenho outros livros que vão te abençoar, tá tudo lá no meu site. Esses dois aqui é um devocional. E por que eu falo tanto deles? Porque são direções para o dia a dia. De repente você vai, ter um dia
cheio de compromissos, antes de sair de casa, você lê um devocional. Você pode sair ali, às vezes, com uma palavra de Deus para a tua vida, uma direção de Deus, um conselho de Deus, que durante o dia você vai precisar daquilo. Então, os devocionais vêm para enriquecer o teu dia a dia. Amém? Esse é o devocional 1 e esse é o devocional 2. E olha só, olha que tremendo esse livro aqui por dentro. Aqui é o versículo bíblico, né? Aqui é a oração que eu faço, cada página tem uma oração minha. Aqui as direções para o teu dia, direções para a tua vida. E aqui você vai escrever a sua própria oração a punho, tá? Então esses 2 livros aqui vão te abençoar muito. Você pode adquirir lá no nosso site, em nome de Jesus Cristo. Agora, deixa eu declarar o Salmo 91. Quero também pedir a sua oração, ore por mim. Nós temos programas de televisão de segunda a sexta-feira. Programas estes que têm abençoado a vida de milhões de pessoas. Vidas estão sendo abençoadas, vidas estão sendo salvas. E eu peço a sua oração. Amém? Estamos em rede nacional na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você. Deixa eu te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do laço de Satanás. E que todo tipo de amarra do inimigo contra a nossa vida e nossa família cesse completamente. Apresento diante de Ti, Senhor, a carta. E esta carta representa todas as cartas que estão sendo colocadas agora em oração. Eu concordo em fé, Pai, que tudo aquilo que é segundo a Tua vontade vai se cumprir. Toca na família, toca no casamento, toca nos filhos, toca nas relações interpessoais que essa pessoa tem. Abençoe seus negócios, seus projetos, seus sonhos, os livramentos que estão sendo pedidos nas cartas, a transformação, a salvação, a restauração, Pai, até mesmo da relação de pais e filhos e pais, de marido e mulher, e tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, toda a perseguição que ela tem enfrentado, toda a dor que tem se levantado na vida dela, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor dê vitória agora. Apresentamos diante de Ti, Pai, cada oração, cada carta para Deus, colocamos diante de Ti, como está escrito na Tua palavra, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. No nome de Jesus, liberamos uma palavra profética, viveremos os milagres, viveremos as promessas e viveremos respostas de Deus aqui nessa campanha. No nome de Jesus, cremos que esse propósito, o Senhor está aqui. Senhor, Espírito Santo, nós te convidamos, esteja aqui conosco, nos fortalecendo, nos capacitando, nos dando ânimo novo e nos levando, Senhor, a novos níveis. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Tua graça e Teu favor. Amém e amém. Deus te abençoe, que o Senhor te restaure completamente, que toda insônia vá embora, que toda perturbação vá embora, que você possa dormir como um bebê, em nome de Jesus. Pessoas que têm insônia,
pessoas que não conseguem dormir bem à noite, eu libero essa palavra do Salmos 4. Deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Deus te abençoe, Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, a abundância entrando na tua casa, a paz entrando na tua casa e o livramento do Senhor. Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, traga livramento para as nossas vidas. O que é teu, que fique, o que não é teu, que saia. O que está no nosso caminho, o que é teu, que fique no nosso caminho. O que não é teu no nosso caminho, tira do nosso caminho. Nos dá livramento, Pai, de ciladas. Nos dê livramento de maus negócios. Nos dê livramento de pessoas erradas e até mesmo de ideias erradas e projetos errados. Colocamos a nossa vida diante de Ti e todos da nossa casa. Coloca uma cerca de proteção ao redor dos nossos filhos, ao redor do nosso cônjuge, ao redor de nós. Venha nos guardar, Pai, em nossa entrada e em nossa saída. E que estejamos debaixo da cobertura do sangue precioso de Jesus Cristo. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado agora. Todo aquele que chegou doente nessa oração, receba a cura, receba o milagre. Eu oro para que haja mudança de resultados. Eu oro para que a cura seja total e completa no sangue, no fígado, no rins, no pâncreas, no coração, nas pernas, que todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Nódulos, miomas, microcistos. Oramos também por infecções, inflamações, que renda-se a Jesus Cristo. E que todo problema na alma, tudo aquilo que perturba a alma, tudo aquilo que bagunça a alma, que saia no poderoso nome de Jesus. Oramos por uma mente saudável. Oramos por um coração em paz. Oramos para que a alegria do Senhor esteja sobre nós. E Pai, tudo aquilo que não conseguimos resolver, no dia de hoje, apresentamos a Ti, para que o Senhor tome conta, para que o Senhor entre nessas batalhas e traga a solução, a intervenção e o milagre. Senhor, nós colocamos tudo na nossa vida nas Tuas mãos, fazemos a nossa parte, mas esperamos no Senhor, porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus de milagres. Sim, Jesus, invocamos Teu nome, Jesus, 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 invocamos Teu santo nome. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, que a alegria do Senhor seja a tua força. Deus me deu uma palavra hoje, e essa palavra é uma palavra de vigilância. Nós precisamos vigiar, para que o inimigo das nossas almas não influencie a nossa vida. Acredite, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas libertas através das orações aqui. Pessoas que estavam presas por anos, e às vezes até frequentando uma igreja. Mas a falta de entendimento, a falta de discernimento espiritual mantinha eles num cativeiro. E eu creio, Deus está fazendo uma grande obra. Pessoas estão sendo curadas, tem gente liberta. Eu estava ouvindo um testemunho hoje de uma mulher que se compadeceu da amiga dela. A amiga dela queria muito engravidar, já tinha recorrido a N tratamentos e as duas trabalham juntas. E essa mulher fez a minha última campanha, ela fez exclusivo e especificamente pela amiga dela. Exclusivo e especificamente. E para a glória de Deus, essa semana ela já anunciou que está grávida. Falou para essa amiga dela, anos tentando. Mas olha o poder da oração. Coloque a sua fé em Jesus.
Coloque a sua fé no poder de Deus, na palavra de Deus que não falha, é imutável. Deus pode fazer mais. Ele pode fazer mais do que você pensa, muito mais. Coloque a sua fé nele, entre de cabeça. Nós estamos orando por livramentos do Senhor. Essa é uma das palavras mais fortes que eu tenho recebido nos últimos dias. O livramento do Senhor, livramento. Estamos orando para que a paz entre também, a abundância, mas estamos orando muito mais por livramentos do Senhor. Então, mantenha-se firme na oração. Deus está operando. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. Tem gente que pensa que demônio é apenas uma simbologia, né, da maldade do homem. Não. Demônios são seres espirituais, são anjos caídos, sem luz, que caminham nas trevas. E a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele. Quantas vezes Jesus, quando esteve aqui nessa terra, expulsou demônios? E eu fico imaginando como que era naquela época, quando Jesus expulsava demônios de multidões. Então, essa realidade, ela continua aqui nessa terra. Os demônios são seres espirituais reais. No entanto, através de Jesus Cristo, existe uma proteção. O Salmos 91, que nós declaramos constantemente, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Somente Deus pode nos guardar da ação de demônios. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Em Gênesis capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você sabe, Deus estava falando isso para Caim. Caim estava com ódio mortal do seu irmão Abel. E Deus disse para ele: se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, conforme Caim conduzisse as suas emoções, ele poderia ou manter a porta fechada para os demônios não entrarem, ou abrir a porta para eles fazerem a festa e então encherem ele de maus pensamentos e fazer o que ele fez com o seu irmão Abel. Por isso nós temos que não abrir a porta para o mal. E se você abriu a porta por um descuido, você acabou, deixando de vigiar, deixando de orar e abriu a porta por um descuido para o mal, feche o mais rápido possível. Feche o mais rápido possível. Peça perdão a Deus, renuncie. E também renuncie tudo aquilo que veio por associação disso. E você vai ver o livramento do Senhor na sua vida. Porque o mal, quando entra na vida de uma pessoa, ele não simplesmente torna aquela pessoa má com outras, mas principalmente má com ela mesma. Você lembra do Gadareno? O Gadareno estava possuído por legiões e os demônios levavam ele a viver nos cemitérios. Tiraram ele do convívio social, destruíram a família dele, destruíram o futuro dele. Mas quando Jesus chegou, Jesus esmagou o poder do inferno. Então eu quero falar rapidamente das 5 portas que as pessoas abrem para os demônios sem se darem conta. A primeira delas é a ira descontrolada. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira descontrolada dá lugar ao diabo. Se irar faz parte da nossa natureza, a gente se ira, se revolta às vezes. No entanto, nós precisamos manter o controle emocional. Precisamos ter uma boa gestão daquilo que pensamos, daquilo que falamos, da forma como agimos. Então eu quero que você grave muito bem essa palavra. Irar-se faz parte da natureza. Agora, o descontrole é o que vai abrir a porta para o mal entrar.
Então, quando você está numa discussão acirrada, tenha cuidado para não se descontrolar, porque na ira do homem não opera a justiça do Senhor. A segunda porta é a língua contaminada. A língua contaminada abre portas. Pessoas que falam mal de líderes, de chefes, de familiares, de amigos, de igrejas. As pessoas, quando falam mal, quando criticam aquilo que não sabem, estão abrindo a porta para algo ruim entrar e agir. Então entenda, uma língua contaminada, ela chama o mal. Uma língua contaminada, ela também, além de falar mal dos outros, ela murmura. Ela declara a si mesmo frases como nunca vou mudar, ou tudo dá errado para mim, eu sou assim e na minha vida as coisas nunca vão dar certo. Repetir rumores, participar de conversas tóxicas, tudo isso está afetando a sua vida. Tem gente que pensa que uma fofoquinha não faz mal. Uma fofoquinha abre a porta para muitos demônios. Você está deixando uma brecha no mundo espiritual para os demônios entrarem, bagunçarem a tua vida. Que Deus tenha misericórdia. E esse tipo de ação, isso amarra seu futuro, atrai acusações, doenças emocionais também e espirituais. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Guarda teus lábios. Para que você vai falar mal do outro? Por que você vai criticar? Eu digo, as pessoas hoje não sabem usar a internet em grande maioria. Porque em vez de usar a internet para as coisas boas, usa para as coisas ruins. E tem gente que está tão acostumada a falar mal dos outros, a criticar os outros, a bater nos outros, através das suas publicações, através da sua palavra, que não sabe o mal que está fazendo, não sabe o que está atraindo para a sua vida de negativo, de ruim. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente não venha cair nesse erro, abrir a porta para demônios. É por isso que tem certas publicações que na verdade é um convite para você se unir a aquele que está falando mal dos outros, ou aquela que está falando mal dos outros. A terceira coisa é a falta de perdão. A falta de perdão também abre portas para o mal agir. É quando a pessoa ela se recusa a perdoar as ofensas e ela mantém aquilo no seu coração. Sabe o que fizeram contra ela, a injustiça que houve. O propósito de Deus tem que ser maior do que a dor que a gente está sentindo. E a gente tem que ter a capacidade de superar o que fizeram para a gente. E com a ajuda de Deus é possível. Eu não fico nada feliz quando alguém é injusto comigo. É claro, a gente fica chateado. Ficamos chateados. Mas isso não pode durar muito. Você vai ter que aprender a tirar isso do seu coração. Você vai ter que aprender a perdoar, você vai ter que aprender a liberar as pessoas que acabaram pecando contra você. Lembrar e reviver continuamente feridas antigas vai manter essa ferida exposta, vai continuar sendo um chamarisco para demônios. Então, justificar o seu rancor para você mesmo vai manter essa ferida exposta, vai deixar com que o mal entre por essa ferida. Os demônios entram também por feridas que estão abertas, e isso afeta a saúde de uma pessoa, até mesmo com doenças psicossomáticas nos relacionamentos, e bloqueia orações. A falta de perdão bloqueia também orações. Em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, olha o que Jesus disse: se você não perdoar aos homens suas ofensas, nem seu Pai Celestial vos perdoará. É inevitável, onde as pessoas convivem muito, que haja ressentimentos. Às vezes um diz o que você não gostaria de ouvir, às vezes até no trabalho, existem as discordâncias. Um concorda, o outro não concorda, um acha que é de um jeito, o outro acha que é do outro jeito. Agora, eu tenho que cuidar do meu coração. Eu tenho que cuidar do meu coração, caso contrário,
eu vou pecar contra as pessoas e eu vou também, sabe, abrir uma legalidade para o mal agir. É inevitável que numa família, sabe, aconteça as ofensas. É inevitável num trabalho, onde você trabalha, que aconteça as ofensas. É inevitável dentro de uma igreja, sabe, que é uma comunidade, que às vezes as pessoas pensam que a igreja é o céu. Não, a igreja não é o céu. O céu você só vai conhecer depois da morte, crendo em Jesus e caminhando com Jesus. A igreja não é um céu. Nós podemos assemelhar a igreja como um centro de restauração, de recuperação de vidas, um hospital onde as pessoas chegam lá doentes e são curadas. E aquele que é curado, agora, ele ajuda a curar os outros. Então, a nossa ideia muitas vezes é equivocada. Eu sei que as pessoas nos ferem, às vezes com uma brincadeirinha, uma indireta, mas a gente tem que começar a aprender a liberar o coração e não deixar isso, sabe, entrar dentro de nós e começar a atrapalhar os nossos pensamentos. A quarta porta que as pessoas abrem para o mal é o medo crônico. E o medo crônico, ele paralisa a tua fé, ele bloqueia teu destino, ele tira a sua autoridade espiritual. É a pessoa que se sente insegura. Ela tem medo de tudo. Ela tem medo, sabe, que as coisas vão dar errado, que ela vai perder, que ela vai ser envergonhada. Ela tem um medo, sabe, que alguém faça alguma coisa para ela. Ei, você vai ter que ser muito resiliente quanto a esses sentimentos tóxicos e colocar a sua fé no socorro, que é o Senhor. Coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé apesar das circunstâncias. Deus não diz para a gente negar o que está acontecendo. Deus não pede isso para nós, mas Deus nos pede para acreditar além do que estamos vendo. Acreditar que Deus está cuidando, que Ele está no controle, que todas as coisas estão nas mãos dEle, certo? E a quinta porta, e aqui eu vou encerrar, que as pessoas têm aberto muito para os demônios, são objetos malditos em casa. Em Deuteronômio 7:26, a Bíblia diz: você não vai colocar nada abominável em sua casa, para que você não seja amaldiçoado. O que seria uma coisa abominável para Deus? Tudo aquilo que tira a sua fé do invisível, de Deus, é uma coisa abominável. Então, você ter um potinho de pimenta com sal em casa, isso é uma coisa abominável. Está abrindo uma brecha espiritual. Daí tem N coisas que as pessoas colocam dentro de casa, eu não vou enumerar todas elas, mas é simples de você compreender. É tudo aquilo que tira a sua fé no invisível de Deus. Sabe, eu não preciso colocar uma espada de São Jorge na frente da minha casa para me proteger. Por quê? Porque o Deus vivo e poderoso me protege. Aí você pergunta, mas eu posso ter como planta? Eu gosto de planta? Pode, como planta não tem problema. Agora, o errado é você colocar a sua fé nessas coisas. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo e na palavra dele, só isso. E eu vou dizer uma coisa para você. É simples, gente. Tem um amigo meu que escreveu um livro, O Poder do Básico. E isso é o básico, e a gente pensa que tem que ter, sabe, um monte de coisa para se proteger. Não. Você tem a fé em Jesus e na palavra dele. Isso é suficiente para você estar protegido? O sangue de Jesus nos cobre. A mão de Deus está sobre nós. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Essa tem que ser a minha fé. Então, aquilo que eu coloco dentro da minha casa pode ser um convite para as trevas. É por isso que eu preciso tirar da minha casa aquilo que traz perturbação. Meu filho lê muito. Sabe, meu filho pega um livro e é capaz de ler num dia.
tem uma capacidade de ler rápido, lê muito rápido, entende muito rápido as coisas, tem uma capacidade incrível de ler. Só que toda vez que a gente vai num shopping, ele quer comprar um livro. E às vezes compra uns livros que a gente avisa, a gente diz, olha. E a gente começou a notar algumas coisas há um tempo atrás. E eu e minha esposa entramos no quarto dele e encontramos ali alguns livros que não batem com a nossa fé. E nós tiramos aqueles livros sem ele ver. E claro, depois nós falamos para ele. Mas, sabe, mudou o humor dele, da água para o vinho. Então tem certas coisas que a gente coloca para dentro de casa, que às vezes abre portas espirituais. Sabe, tem certos livros que na verdade é só uma embalagem bonita, porque o conteúdo é totalmente espiritual. Então a gente tem que ter cuidado quanto àquilo que estamos colocando para dentro da nossa casa. E assim é tudo na nossa vida. Um presente que você ganha, certo? Algo que você encontra bonito, sabe? Veja o fundo espiritual, o histórico daquilo antes de você colocar na sua casa, certo? Nós temos que aprender a vigiar a nossa casa em todos os sentidos. Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Eu quero agora orar por você, amém? Eu quero declarar o Salmo 91. E também, deixa eu mostrar para você, eu tenho uma novidade para vocês agora à noite. Esse aqui são os meus livros, né? O Café com Jesus 2, um devocional incrível para você receber luz de Deus toda vez que você sair de casa. Antes de você sair de casa, lê um devocional, lê a sua Bíblia primeiro e depois lê o devocional. Dentro desses 2 devocionais aqui tem essa cartinha, tá? E quem adquirir esses 2 livros até domingo à meia-noite, eu vou mandar esse caderno dos sonhos, tá? O que é esse caderno dos sonhos? Que eu vou mandar junto para você como presente. Tá? Aqui dentro você vai escrever toda a experiência que você teve com Deus. E todo livro tem pérolas dreams, tá? Olha só, tá? Então, todo ele tem muitas pérolas aqui que eu escrevi sobre os sonhos, né? E vai te abençoar. Toda a experiência que você teve com Deus, toda a visão, toda a resposta de oração, você vai registrar aqui nesse pequeno livro, certo? É um livro bonito, é um caderno, na verdade, um caderno de sonhos com pérolas dreams. Você vai escrever seus sonhos, suas experiências com Deus, o que você entendeu, o que Deus falou com você, você vai escrever aqui, certo? Então, quem adquirir até domingo à meia-noite vai receber de presente ao adquirir os 2 livros. Tem que adquirir os 2 para a gente mandar o caderno dos sonhos junto de presente, certo? Entra lá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira os nossos livros. A gente vai mandar de presente, junto com a carta, vamos mandar o caderno dos sonhos para você, ok? Muito bem. Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo, compartilhar agora. Vamos compartilhar com o máximo de pessoas. Você foi abençoado hoje, amém? Compartilha com 9 pessoas. Eu trouxe aqui instruções poderosas para a tua vida, para te abençoar. Então compartilhe, mande para amigos, compartilhe em grupos, mande nas suas redes sociais, em o nome de Jesus Cristo. Certo? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei.
Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa e sobre sua família. Oramos pelo livramento do Senhor agora. Oramos por uma direção do Senhor que o Senhor nos deu, para que haja livramento na vida dessa pessoa e em toda a casa dela. Eu oro em nome de Jesus que por onde entrou demônios, que por 7 caminhos agora sejam retirados. E aonde está acontecendo arrependimento, Senhor, que neste momento as brechas sejam tapadas, que o mal não tenha mais poder sobre a vida dessa pessoa. Eu digo, escuta aqui, Satanás, você perdeu, sai do caminho dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, e leva embora tudo que você colocou. E eu declaro saúde na tua vida, eu declaro paz na tua vida, eu declaro prosperidade na tua vida, abundância entrando na tua casa, e que a presença de Jesus Cristo, que ilumina, que transforma, que rende todo o mal, essa presença toque na tua vida, toque em todos da tua casa. Oramos também para que todos dentro da tua casa tenham uma experiência com Jesus. Como está escrito na palavra do Senhor, se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Declaramos que todos terão experiência com Jesus Cristo. Declaramos que essa casa é uma casa bendita, uma casa do Senhor, uma casa cheia de alegria, cheia de força, cheia de ânimo, que o Senhor renove as forças de todos essa casa. E aquele que está abatido emocionalmente, fisicamente, que seja curado agora em nome de Jesus. Eu digo ao câncer, retira-te. Eu digo à dor, retira-te. Eu digo a infecções, retira-te. Eu digo à confusão, retira-te. A todos os traumas familiares, retira-se agora em nome de Jesus. E que haja, Pai, o amor, o perdão, a reparação de tudo aquilo que foi danificado por palavras, por atitudes. Que essa família seja restaurada, esse casamento seja restaurado, a comunhão de pais e filhos seja restaurado, no nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, paz, abundância e livramento nessa casa. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus, obrigado, Senhor. O Senhor já está cuidando de cada um dos teus assuntos. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui. Estamos orando por livramento e Deus está dando. Amém? E não só estou orando, como estou em consagração. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Compartilhe essa oração com outras pessoas e até mais.